Fala galera, está no ar mais um Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. E hoje nós vamos ter aqui um case pra lá de especial, pra lá de inovador. Eu vou receber aqui o Felipe Rebelato e também o seu sócio, Rodrigo Hidaka. E esses caras encontraram uma forma de atenuar os efeitos da ressaca e transformar essa fórmula num negócio bem sucedido, a Novo. Esse ano a empresa já recebeu um aporte de mais de 3 milhões de reais e deve quadruplicar o seu faturamento. Daqui a pouquinho o Rebelato e Hidaka chegam por aqui para falar sobre inovação, produto, gestão da inovação e muito mais. Não sai daí, daqui a pouquinho a gente volta. Felipe Rebelato é cofundador e CEO da Novo Bem-Estar. Com experiência em Business Model Transformation na Deloitte, Felipe atuou como líder de estruturação de negócios das investidas da JBR Capital e foi CEO de uma companhia de médio porte, conduzindo sua reestruturação até o exit bem-sucedido. Ao longo de sua carreira, participou de operações de M&A, Tech M&A e projetos estratégicos em grandes empresas globais como Nike, Syngenta, CTG e Avon, além de empreender no desenvolvimento de soluções inovadoras como a plataforma Action Plans. O Rodrigo Hidaka é cofundador da Novo Bem-Estar, acumula mais de 16 anos de experiência em indústrias como petroquímica, financeira, consultoria e varejo, atuando em áreas estratégicas como planejamento, revenue management, precificação, gestão de portfólio, planejamento de demanda e projeções financeiras. Ao longo da sua carreira, liderou projetos de melhoria de processos com foco em redução de custos e qualidade, além de iniciativas em fusões e aquisições, gestão comercial e planejamento de demanda. Felipe e Rodrigo, caras, sejam muito bem-vindos ao Café com ADM, que honra receber vocês dois por aqui. Obrigado pela oportunidade, é um prazerzão aí tá contigo nessa troca de experiência e falando um pouquinho mais sobre a empresa. Muito bem, vou só aqui pontuar pra galera, galera, quem tá só escutando a gente, só pra você saber, essa é a voz do Rodrigo. Agora vamos falar com o Felipe. Fala aí, Felipe, bem-vindo também, cara. Fala, meu querido, é um prazer enorme estar aqui contribuindo com você e contribuindo para todos os nossos telespectadores, ouvintes e quem puder estar nos escutando aí, que essa é uma história muito bacana, é uma história surpreendente, peculiar, né, que a gente vai estar explorando aí ao longo da jornada da Novo Bem-Estar. Muito bem. Galera, e vamos começar falando aqui como é que surgiu este produto, né, super inovador que deu origem a Novo Bem-Estar. Cara, ressaca é uma coisa, é um problema, uma dor aí de milhões de pessoas, né, que, enfim, às vezes exageram na bebida e no outro dia, né, tem que passar por esse mal-estar, né, que vocês agora encontraram uma fórmula para evitar. Queria que vocês contassem como é que surgiu isso aí, qual foi a ideia, se foi uma coisa acidental. Conta aí pra gente aí como é que foi. Tudo começou em 2014, na época que eu era consultor da Deloitte. A gente tinha uma jornada de trabalho muito puxada, era uma linha de serviço onde a gente tinha que entregar a consultoria, tinha que resolver a dor do cliente em pouco tempo, e isso fazia com que a gente tinha uma jornada bem puxada, uma vida de trabalho muito dedicada, e na época eu pesquisava formas naturais de melhorar a performance, foco, concentração, digestão. Eu escutava alguns cientistas na época que falavam de alguns nutrientes, e eu comecei a notar tudo aquilo que parecia me fazer bem. Aí fui tentar mandar fazer aqui no Brasil e, para minha surpresa, vários nutrientes da qual eu tinha listado ali não eram ainda comercializados no Brasil, ainda não era liberado no Brasil. Então eu comecei a mandar manipular lá fora, lá nos Estados Unidos, e trazer para o Brasil através de alguns amigos. Nessa jornada, eu comecei a perceber, né, dentro da Deloitte, e aí a vida que vai dizendo, né, eu não tenho ressaca, eu tenho praticamente uma chikungunya no dia seguinte, onde eu fico para morrer, né? Fico para morrer, é uma dificuldade enorme conseguir levantar e sair da cama, e principalmente trabalhando numa consultoria onde você precisa estar bem produtivo, estar bem no dia seguinte, né? E tinham vezes que o próprio cliente chamava a gente para um happy hour, para ir comemorar a conclusão de certas etapas do projeto, e aí eu comecei a descobrir, a perceber que toda vez que eu tomava aquele composto, eu acordava com a ressaca menos pior no dia seguinte. Fiquei com aquela pulga atrás da orelha, né? E comecei a dar para familiares e amigos, e todo mundo veio realmente falar que, realmente melhorou um pouco minha ressaca e tudo mais. E aí,
iniciou a jornada, né? Isso foi lá em 2014. Em 2015 eu contratei um cientista. Ele passou 8 meses estudando aí como é que era a fisionomia de tudo aquilo que a gente estava ingerindo, né, da solução em relação ao álcool. E de madrugada ele me ligou, 1h30 da manhã, dizendo que ele não estava conseguindo dormir, que era mais sério do que eu pensava, que a função hepático protetora e a função antioxidante já havia sido descrita, mas não com álcool. E aí ele pediu para pesquisar para ontem se já tinha algo no mundo publicado ou registrado de patente. Começou a nova jornada de conversar com advogados de propriedade intelectual. Eu fui analisando as opções e contratei um advogado onde a gente pesquisou no mundo inteiro, numa base de dados e bancos de patente global, e não havia nada. Foi quando a gente aumentou a equipe de ciência para começar a produzir dados laboratoriais in vitro, fazer pesquisas, fazer análises, fazer estudos, para poder compor a patente. E em 2016 eu dei entrada na patente. A partir do momento que eu dei entrada na patente, eu dei uma relaxada, né? Isso aí é algo que eu tenho uma dor ainda por ficar ainda remoendo. Eu não deveria ter dado uma relaxada, mas tudo acontece no seu tempo, né? E aí relaxei um pouco, fiquei esperando sair a patente, e aí passou um ano e meio, eu entrei em contato com o advogado, falei, cara, e aí, não vai sair essa patente não? Olha, Felipe, tanto pode sair amanhã, como pode demorar 5, 10 anos, então assim, não tem como saber. Isso aí é um processo interno do INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, e não dá para a gente saber, previsionar quando que vai sair a patente. Aí, em 2018, a Anvisa atualizou a lista de insumos naturais liberados de registro, né, com livre comercialização, sendo necessária apenas uma notificação de comercialização à Anvisa. E aí, como entrou todos os meus nutrientes, eu comecei o processo de lançamento. Só que nesse meio tempo, conversando com um empresário da área de saúde, ele pegou e deu uma dica importantíssima para mim, que foi, Felipe, você já descobriu o mais difícil. Agora você precisa arrumar um jeito de potencializar o efeito dessa antioxidação, dessa neutralização da toxina do álcool. O que a gente descobriu, né? Quando a gente ingere o álcool começa a circular no organismo, cerca de 30 minutos depois do primeiro gole, ele passa pelo fígado, sofre um processo chamado álcool-desidrogenase, onde a molécula do álcool ela se torna uma nova molécula que chega a ser dezenas de vezes mais tóxico do que o próprio álcool. Essa toxina, ela passa de novo no fígado, se transformando em acetato, né? A toxina chama-se acetaldeído, e aí o acetato é menos tóxico. Só que como o álcool não tem a capacidade de processar essa quantidade toda de acetaldeído, ela se transforma, ela fica circulando no organismo, se transformando em algo bem tóxico, inflamando e oxidando o organismo, trazendo aquelas sensações deliciosamente perversas do dia seguinte, popularmente conhecido como ressaca. E aí a gente descobriu uma fórmula de criar um complexo molecular rico em átomos de hidrogênio que neutraliza essa toxina, fazendo com que ela não circule no seu organismo e não agrida o seu organismo. E aí, né, conversando com esse empresário da área de saúde, ele falou essa dica de potencializar o efeito. Eu comecei a pesquisar laboratórios no mundo inteiro, encontrei um laboratório canadense especialista nessa glucosamina, e passamos um tempo ali negociando, né, tem non-compete, né, que é não competição, o Non-Disclosure Agreement, né, que é acordo de confidencialidade, isso demorou bastante, e a partir do momento que a gente chegou num acordo comum entre as partes, eu abri para ele que eu estava desenvolvendo, eles ficaram entusiasmadíssimos com a descoberta, e aí a gente passou mais um tempo aí de um ano e meio, para desenvolver uma molécula que potencializasse o efeito da neutralização da toxina do álcool, que é o acetaldeído. Nesse meio tempo, veio a pandemia. E aí, quando veio a pandemia, ninguém sabia como é que ia funcionar o mercado, quanto tempo de pandemia ia ser, lockdown, tudo isso. Mas em 2021, a gente já foi vendo ali uma abertura de mercado, as coisas já voltando ao normal, o laboratório reabriu e a gente retomou o processo de estudo, chegando em outubro, novembro, mais ou menos ali de 2021,
numa molécula ideal para a gente poder lançar o produto. Mais uma vez, é um produto vegano, natural, não tem contraindicação, não tem efeito colateral, é hipoalergênico. Então, o novo, ele tem o novo pré-drink, né? É novo com 2 vezes, NOVVO. Pré-drink, ele tem essa característica de ser natural e prevenir os sintomas da ressaca, né? Prevenir o organismo, proteger o organismo para poder superar aí a toxina que vem todo do processamento da ingestão de álcool. E aí, né, depois a gente começou a fazer o planejamento de naming, branding, posicionamento de marca, né? Hoje a gente se posiciona como um produto que lhe auxilia a beber com inteligência, auxilia na proteção do seu organismo para evitar os sintomas da ressaca do dia seguinte. Então a gente fala muito sobre beber de forma inteligente e com isso a gente fala em utilizar um novo pré-drink para proteger o seu organismo. De lá para cá vem sendo uma jornada assim totalmente diferente. Então eu e o Hidaka, a gente era consultor de Big Four, né? A gente se conheceu nessa consultoria também. E ainda não tinha, Hidaka já tinha um pouco de experiência no mercado de varejo, eu não, nunca passei por essa experiência, então todo dia é um aprendizado, a gente vai, mete a cara, estuda, fala com quem sabe do mercado, com quem já conhece o mercado, pega dica, orientação, enfim. O dia a dia de empreender é uma montanha russa, né? No mesmo dia você está 2 vezes lá no topo, 3 vezes lá embaixo, no fundo do poço, e aí é aquela questão de conseguir manter a inteligência emocional para lidar com todas as broncas do dia a dia. E aí veio toda a jornada de lançamento, né? Eu vou deixar para que você comece a explorar as perguntas, senão que se deixar para mim aqui eu falo 2, 3, 4 horas. Nada, tranquilo. E o Hidaka, como é que se juntou a essa jornada aí, Hidaka? Eu conheço o produto, o protótipo dele desde o início, né? Então o Felipe, quando descobriu, ele já deixava os amigos experimentarem um pouquinho dessa solução que ele tinha descoberto, né? Mesmo que não ótima ainda, né? Muitos amigos participaram também desse processo de melhoria da molécula, que era tomando uma cachaça e dando feedback no dia seguinte, né? Falar, cara, isso aqui foi melhor, isso aqui foi pior, enfim, para ir selecionando e entendendo também como é que funcionava no organismo. E de fato, em 2021 que eu me juntei ao Felipe, ele me convidou para fazer parte desse projeto. É um projeto que é bem legal, que a gente leva liberdade para as pessoas poderem curtir o seu dia a dia, ter, né, uma paz mental, socializando, né, desopilando com os amigos, sem as consequências do dia seguinte. Então, desde 2021, a gente está junto aqui para poder levar essa solução para o maior número de pessoas possível. Muito bom. E, galera, assim, os efeitos dessa fórmula, a gente só sente no dia seguinte, que no caso é evitar a ressaca, ou durante, por exemplo, tô ali tomando uns drinks e tal, isso também já faz algum efeito, que você chamou de pré-drink, né? Então imagino que já tenha algum efeito ali no próprio ato ali, né, de tomar, enfim, aquela cachaça ali, a cerveja, enfim. Conta aí pra gente como é que são os efeitos. O objetivo do novo é realmente a gente perceber o efeito no dia seguinte, muito embora alguns resultados são percebidos durante o happy hour, né? Então, tem muita gente que volta com feedback para nós, para falar que, eu tomei mais bebida do que eu tomaria, né? E me bateu mais tarde o álcool e tal. Mas o propósito mesmo do novo é proteger o corpo contra as toxinas do álcool, né? Que fazem mal, inclusive, a longo prazo, né? Então a gente quer que a pessoa se mantenha uma vida saudável, a gente não incentiva o consumo de bebida alcoólica em exagero, né? A ideia é poder celebrar, estar com os amigos, né? Ter momentos bons na vida, né? Para poder comemorar, enfim. E estar com o corpo protegido, né? Acho que esse é o grande objetivo do novo. Então, sim, os efeitos são percebidos mais no dia seguinte, né? Além de outros efeitos colaterais que a gente chama aqui, que é, por exemplo, a gente ajuda a evitar a absorção de gordura também, né? Então, sempre a cerveja é bem acompanhada de um petisco, uma batata, uma coxinha, né, uma fritura, né? E a gente também ajuda a evitar que essa gordura se acumule no organismo. Aí, Leandro, tem outro ponto interessante também para complementar o que o Hidaka estava falando, é que, assim, tem pessoas que ela já começa a se sentir mal quando tá ali brindando suas conquistas, tomando sua cervejinha, tomando o seu vinho, seu espumante, enfim, seus drinks, que tomando novo ela já começa a se sentir mais confortável.
Tem também o que a gente chama de Asian Glow, né, que é aquela vermelhidão que geralmente os asiáticos têm, que é a alergia ao acetaldeído, que é exatamente a toxina que a gente neutraliza. Então eles já se sentem melhor. Isso retarda também com que os asiáticos fiquem vermelhos na hora de tomar, né? Então sim, o novo já no momento que você toma ele já auxilia na neutralização do acetaldeído e com isso já traz alguns benefícios para o consumidor. Perfeito. Eu ia te perguntar se ele tira o sono também, porque eu começo a beber, já começa a ficar com sono, né? Olha, a gente tem relatos de pessoas que dormem bem melhor, né, depois de uma saída, de tomar os drinks, exatamente porque o que atrapalha o sono é a toxina circulando no organismo e o organismo passando a noite toda ali, tentando combater aquela toxina. Então ele auxilia o usuário a dormir melhor. Muito bem, turma. A gente sabe que existem no mercado algumas soluções, né, ou alternativas que tentam combater esse mesmo mal, que é o mal da ressaca, né? Então, assim, historicamente, e aí eu tô trazendo aqui, acho que talvez um top of mind, é aquele que você toma um antes e um depois. Como é que é o nome daquilo ali? É o... Epocler? Não. Engove, cara. Olha aí, quase o Engove, né? Toma um antes e um depois. Qual que é a diferença do novo, né, para esse tipo de solução? Falamos aqui, Epocler foi o que surgiu aqui, que eu acho que é o que o Vitão toma aqui no estúdio, né? O Engove eu tô lembrando aqui também, enfim, também é um produto clássico aí, né? E qual que é a diferença, então, os diferenciais da Novo com relação a essas outras soluções? Então, vamos lá. Essas soluções tradicionais de mercado, elas normalmente são remédios, tá? Então são remédios para função hepática, são remédios para dor de cabeça, são antistamínicos. Então falando desses dois em particular, são dois tipos de remédio, né, que a pessoa vai tomar para não ter os sintomas da ressaca, né? Isso não significa que a toxina não esteja circulando no seu organismo e também não significa que ele não esteja oxidando as células do corpo, né? Então a nossa diferença é que a gente realmente é um suplemento que é natural e que ele vai neutralizar essa toxina, evitando que o corpo oxide e inflame, e aí sim protegendo dos sintomas no dia seguinte. Então o método de atuação dessas duas soluções que existem, essas tradicionais e vamos chamar do novo, elas são bem diferentes, né? O mecanismo de atuação é bem diferente. O nosso é uma proteção, né, que a gente oferece para o organismo, e os outros são uma forma de esconder os sintomas no dia seguinte. E aí, Leandro, para complementar o que o Hidaka está falando, né, acho que a gente sempre escuta da nossa avó, da nossa mãe, que prevenir é sempre melhor do que remediar. E esses remédios, hoje em que existem circulando no mercado, eles trabalham na remediação, isto é, escondendo um sintoma que o seu corpo está tendo. Isso é até perigoso, inclusive agora, nesse momento que a gente viu aí de bebidas contaminadas com metanol, né? Se a pessoa está passando mal, está se sentindo bem mal, é o seu organismo que está expondo que algo está errado. E se você toma um remédio, você termina maquiando aquilo ali, o que pode ser bem perigoso para a pessoa que está tomando. Então tem produtos no mercado que tem até AS. AS é para afinar o sangue, né? É protocolo de infarto tomar AS. Então tem produtos que eles são bem maléficos para o organismo, tanto para o rim como para o fígado, que ficam maquiando os sintomas. Então é sempre bom você trabalhar, né, de forma inteligente o seu organismo para que ele não chegue nem a sofrer quando você está ali tomando seus drinks. O que a gente recomenda o pessoal ler a bula, né, das coisas que vai tomar. Acho que é sempre importante, cada vez mais, né, ler a bula para saber o que você está tomando e como que esse remédio ou esse suplemento vai atuar no seu organismo. Perfeito. Cara, vocês tocaram num ponto agora que eu acho interessante a gente falar, enfim, porque está se falando muito ainda sobre isso, que foi essa questão da adição do metanol em bebidas e que acabou, inclusive, vitimando várias pessoas aqui em todo o Brasil. E, bom, isso acabou, né, trazendo luz aqui em um problema crônico que é a falsificação de destilados, e acabou também ocasionando, né, uma retração de 4%, né, no consumo com relação ao mesmo período aí do ano passado. Como é que vocês enxergaram esse caso e se vocês acreditam que existe algum risco, né, de mercado em potencial por conta, né, desse episódio recente aí do metanol? Sim, eu acho que a gente
teve acesso a algumas informações, né, que as bebidas destiladas, quase 30% delas são falsificadas. E, recentemente, acho que ano passado, o governo removeu um mecanismo que existia de controle de toda a cadeia produtiva. E eu acho que tem que se voltar esse controle. As marcas e as indústrias de bebidas destiladas precisam ficar atentas para criar mecanismos de segurança para o usuário, não só aqueles selos e tudo mais, mas talvez uma tampa diferente, que você consiga, que na própria tampa tenha um indicativo se aquela bebida ou não tem metanol, né? Conseguir trabalhar essas formas de proteção e segurança do consumidor, além também dos restaurantes e estabelecimentos que revendem essa bebida para o usuário final, colocando ali uma máquina de triturar garrafa, porque eu acho que o mais difícil que se encontra no mercado é conseguir ter essas garrafas, e aí terminam que elas são reaproveitadas. Então, se cada estabelecimento adotar seu mecanismo de reciclagem, fazendo com que a garrafa seja destruída e não volte para o mercado, eu acho que a gente consegue aí trazer mais segurança para o público consumidor. Cara, boa ideia. E, bom, e queria perguntar agora para vocês, entrando um pouquinho assim na parte de marketing mesmo, queria que vocês compartilhassem aqui com a gente como é que foi a estratégia de lançamento, como é que foi a receptividade do público. No comecinho aqui do programa comentei, né, sobre o aporte que vocês receberam e essa previsão de quadruplicar, cara, multiplicar por 4 é para poucos aí, né? E vocês estão com essa previsão, né, de quadruplicar o faturamento aqui nesse ano de 2025. Então, vamos entrar agora nessa parte mais aí comercial do lançamento de um produto inovador no mercado, que eu acho que isso aí traz lições importantíssimas aqui para nossa audiência. Deixa eu contar uma história assim, que é de empreendedor, né? A gente pode fazer o plano que for, mas tem uma coisa em mente: vai dar alguma coisa errada, né? A gente tinha um plano de lançamento que era para ser lançado de 2021 para 2022. E aí, o que aconteceu? Empresa nova, tudo mais, a gente importou todos os nossos insumos, eles vêm da América do Norte, é tudo importado, né, tanto do Canadá como dos Estados Unidos, com o nosso laboratório parceiro, e a gente importou ali mais ou menos em novembro de 2021, e o que aconteceu? A alfândega deu canal vermelho e ainda saiu de greve. Então, a gente não tinha como retirar o produto, mandar para a produção, fabricar, e aproveitar o plano de lançamento que a gente tinha feito. Então, o que aconteceu? Passou mais um tempo ali travado, foi liberado em fevereiro, e aí a gente conseguiu fabricar a tempo e tudo mais, e a gente deu sorte, porque naquela época o carnaval ele tinha sido postergado de fevereiro para abril. Até que a gente lançou no dia 29 de abril, já no finalzinho do mês de abril, e aí a gente pôde aproveitar algumas situações. Então, a gente lançou no baile da Vogue, e no Camarote Alegria, na Sapucaí, que é um dos mais movimentados. E estratégia de marketing, naquela época, a gente vinha de uma pós-pandemia, né, onde tudo era online, sendo que o algoritmo mudou bastante naquela época, exatamente que muita gente migrou para o online, até que mesmo quem não imaginava migrar. Foi uma loucura para a gente poder aprender aquele processo, mas a gente foi mais, eu conversando com o Hidak, a gente foi mais na nossa intuição. 2 anos antes, tinham entrado no mercado um outro produto com um marketing muito agressivo de um embaixador, que é DJ, e aí esse produto ele meio que queimou o mercado para mim, porque é um complexo vitamínico. E aí a minha intuição foi de fazer as pessoas experimentarem. A gente tem a anuência da Anvisa de que o produto não faz mal algum ao organismo humano. E aí a gente começou a fazer com que as pessoas experimentarem nas entradas das grandes festas do Brasil, tá? E assim a gente foi construindo nossa marca e o boca a boca. A partir do momento que a gente começou a perceber que o produto ele era um produto de impulso, né, as pessoas não se preparam para ter ressaca, elas simplesmente têm ressaca e vai se arrastando ali na farmácia comprando algum remédio para melhorar a situação, a gente teve que criar um novo hábito de consumo dentro do mercado brasileiro, né, uma nova categoria de produtos de prevenção da ressaca, e aí isso foi toda uma construção. A partir do momento que a gente começou a receber esse feedback, a gente percebeu que a jornada do nosso usuário ela não estava no online.
todo mundo perguntava, vende qual farmácia, vende qual farmácia. E aí a gente teve que modelar, né, mudar todo o nosso modelo de negócio, que antes era para ser só online, para ser físico também, se torna uma empresa digital, né? A gente mantém presença online com pontos de venda físico nas 10 maiores redes de farmácias do Brasil, onde a gente está presente. Tá? Cara, é fantástico. E me diz outra coisa, eu queria entender esse processo que você comentou agora. Eu estou puxando aqui do comecinho da conversa aqui, tá, Felipe? Que você falou que vocês fizeram uma pesquisa mundial para ver se não existia uma patente, né? Enfim, com esses componentes. Aí eu queria entender qual que é o plano com relação à internacionalização da Novo. Vocês, porque assim, eu já recebi vários empreendedores aqui no Café com a DM e cada um tem uma estratégia diferente quando se fala em internacionalização. Então tem uns caras que falam, não, a gente precisa dominar o Brasil primeiro para depois sair, né, e experimentar outros mercados. E tem outros que falam, não, olha, cara, é inteligente se o teu produto é internacionalizável, né, já começar esse movimento desde cedo, junto com o teu lançamento ali com o Brasil, no caso, né? E aí eu queria entender se vocês têm isso em mente, né? E se está no horizonte de vocês, e qual que é a estratégia para sair do Brasil. Então, Leandro, tem sim. A gente tem esse plano de né, internacionalizar a empresa. A nossa visão está semelhante das pessoas que preferem, primeiro, estabilizar a operação do Brasil, né, a operação nacional. A gente tem 2 planos aqui de crescimento, que é um crescimento de portfólio, né, e o outro é a internacionalização. Então, enquanto a gente estabiliza essa operação no Brasil, a gente entende que não é o momento ainda de ir para fora, né? Mesmo porque criar uma marca nova não é fácil e não é barato. Então, a gente tem que estar com o caixa muito estabilizado aqui para a gente poder enfrentar novos ares aí, em novos lugares, porque a gente vai precisar de um investimento de marketing extremamente pesado quando a gente entra, né? De novo, a gente está criando uma categoria e um costume diferente nas pessoas, que é se prevenir para não ter ressaca, né? E ensinar as pessoas isso tudo é muito custoso. Legal, e assim, mas é interessante que é um produto que ele é necessário em praticamente todo mundo, né, com exceção dos países que não se comercializa álcool, né? A gente recebeu diversos convites, né, de pessoas querendo representar o produto, Paraguai, Argentina, e vai para a Europa, tem Portugal, tem Espanha, tem Dinamarca, Suíça. Nossa, gente da Angola, gente da Austrália, já veio diversos entusiastas da marca querendo levar o produto para fora. A gente visa muito o maior mercado consumidor do mundo, que é os Estados Unidos, né? Inclusive, as formas de propaganda lá são bem menos restritas e também com forma de fugir um pouco da sazonalidade, estar no mercado europeu, porque enquanto aqui é o inverno, lá é o verão. Então, a gente já está estudando possibilidades de poder estar em outros países para fugir um pouco da sazonalidade do produto aqui no Brasil. E com isso, a gente já está desenvolvendo parcerias. O ideal é estar do lado, fechando contrato de partnership, ou seja por royalties, ou seja por fornecimento direto do produto acabado. Ainda está sendo estudado as melhores formas e mais rentáveis de poder fazer isso, seja mandando nossa matéria-prima dos Estados Unidos direto para a Europa e lá fazer o encapsulamento, o invase e tudo mais, como a gente faz aqui no Brasil, ou vindo para cá, a gente faturando e externalizando, né, fazendo a venda para o exterior para que possa ser comercializado lá. Então a gente começou já algumas conversas de internacionalização e aí a gente precisa ir para os números, entender toda a carga tributária do país de destino, a carga tributária brasileira que não é baixa, a gente paga aí quase 100% para poder nacionalizar o produto, né? E é algo que a gente precisa ter um controle muito alto do fluxo de caixa, como o Hidaka estava falando, e aí, uma vez colocando todos os números aí na ponta do lápis, a gente vê qual é a melhor estratégia de ir para o exterior. Sensacional, turma. Olha aí, depois a gente tem que trocar umas figurinhas aqui, tô tendo já umas ideias. Eu gosto sempre de brincar aqui que a turma diz que eu tenho um algoritmo do Tinder na cabeça, então eu já tô imaginando com quem que eu vou conectar vocês para que vai sair um negócio bacana aí.
tendo isso aqui que a gente acabou de falar aqui em consideração, tá? E, bom, e agora considerando aqui, turma, a trajetória da Novo, esse potencial de inovação que vocês têm, assim, acho que é algo realmente único, e eu queria que vocês comentassem assim, esse processo de inovação de vocês, como é que outras empresas, outros empresários que estão nos assistindo, ouvindo, podem aproveitar o case de vocês para, de alguma forma, ter como referência para os seus próprios processos de inovação, em mercados completamente diferentes aí do de vocês. Deixa eu te falar, o case da Novo, ele foi algo muito peculiar, onde devem existir diversas pessoas que terminam descobrindo alguma segunda aplicabilidade para qualquer outra coisa. Então, por exemplo, eu conversei com um rapaz no passado que tinha uma pomada que a avó dele fazia, que melhorava queimadura em um dia. Cara, vai atrás. O importante é você ser resiliente e persistente. Falar, né? Muita gente fala, não abre tuas ideias. Cara, ideia não é nada sem execução. Vai falar com quem já conhece, vai falar com quem tem um know-how que possa te direcionar, te instruir. Tem diversas as faculdades, então hoje, você está querendo a parte de P&D, né, da Novo, a gente firmou convênio com a USP tem diversos especialistas lá na área da ciência, de tudo que você imaginar. A USP é uma referência no mundo inteiro no âmbito de estudos, e eles têm também parcerias que te ajudam a desenvolver, né, produtos e ciência. Um dos casos muito famosos é do Vonal, onde foi desenvolvida junto da indústria farmacêutica, junto com a USP, né? E aí é um produto que você vê que resolve uma dor, que é o enjoo, no mercado, que é bem famoso. Então, a gente tem o nosso P&D lá, a gente está sempre buscando trabalhar biotecnologias, então a gente está desenvolvendo nanoencapsulamento, desenvolvendo uma fórmula mais potente da Novo, que auxilia seu organismo na proteção contra os oxidantes. A gente está desenvolvendo o produto em forma líquida, porque algumas pessoas têm dificuldade em engolir cápsula, além de outros produtos que vão seguir a rotina do nosso consumidor. Um produto para foco, um produto para reidratação do organismo com eletrólitos, produtos para ir treinar, produtos para relaxar, e assim a gente consegue manter os nossos produtos diante da jornada de um dia dos nossos consumidores, óbvio, sempre fazendo com que ele tome e sinta o benefício ali em no máximo 24 horas. Para complementar aqui, são inúmeras empresas que surgem, né, de dores próprias das pessoas, né? Então acho que é estar muito atento a essas dores, ao que você vê de incômodo no dia a dia, né? E depois envidar esforço, se isso aí realmente for uma dor não só sua, mas uma dor de mercado, acho que envidar esforço para poder pesquisar, entender mais e desenvolver uma solução que faça sentido, né? Acho que são muitas empresas que surgem de uma dor que é particular, né? Então acho que é estar aberto e entender essas dores que estão por aí e desenvolver a ideia, que nem o Felipe falou, né, a ideia só vai virar produto se você conseguir desenvolver e colocar isso na rua. Que bacana, e eu assim prestei atenção aqui na resposta, pegando carona nisso que você acabou de falar, Rodrigo, que o Felipe estava comentando que tem outras linhas de produto, né, também que vocês já estão desenvolvendo, então acho isso extremamente importante, porque as dores, né, do cliente de vocês não é apenas a questão da ressaca, ele tem outras dores também no seu dia a dia, enfim, que se vocês têm a capacidade de propor uma solução, cara, aproveita aquilo ali, que o cara já está confiando na marca de vocês por conta desse produto, ele foi fisgado por esse produto, mas nada impede que ele tenha curiosidade e interesse em conhecer outras soluções que vocês, porventura, venham a criar, né? Exatamente, né? E é por isso que a gente está de olho nessa linha de produtos para complementar o bem-estar das pessoas, né? Então a gente hoje resolve a dor da ressaca, né? A gente sabe que existem outros problemas atrelados à ressaca e também ao dia a dia das pessoas, né? Sem adiantar muito o nosso portfólio aqui do que a gente está desenhando, mas tem produtos que até se conectam para ressaca e se conectam para outros momentos também no dia a dia das pessoas. Então a gente está muito de olho nisso para entender qual o melhor momento da gente colocar cada produto, né, para poder acompanhar, né, a jornada de todas as pessoas no seu dia a dia, dando mais condições delas serem produtivas, delas poderem viver melhor, né, delas ficarem equilibradas com a saúde mental, a física, né? Então a gente quer promover o equilíbrio e o bem-estar para todo mundo.
Muito bem, turma. Cara, eu tô aqui encantado com esse case de vocês. Eu sou um entusiasta do empreendedorismo, da inovação. Então, receber aqui 2 brasileiros, né, que estão já criaram, né, uma solução para um problema mundial, cara, olha, isso engrandece demais aqui o nosso programa e gera muito valor aí para a turma que nos assiste, que nos ouve, que nos acompanha aqui no Café com a DM. Eu queria agora saber de vocês, planos para o futuro aí para a gente finalizar aqui o nosso Café com a DM. Vocês já comentaram, né, dessa nova linha de produtos que vem atrelado aí a Novo, né? Agora eu queria saber, assim, quais são os planos para vocês, né? Uma empresa muito nova, relativamente muito nova e que tem todo o mundo aí para ser conquistado. O que vem pela frente? Olha, Leandro, é mais ou menos isso que a gente comentou agora. Então a gente está explorando as possibilidades aí de fazer uma expansão internacional, mas também tem muito mercado ainda para ser ganho dentro do Brasil, né? A gente está começando a perceber onde a gente chega, que a gente vê o produto, as pessoas já ouvi falar, me falaram muito bem desse produto, me falaram disso, isso, daquilo, o que é muito árduo para você no início, porque você está ali apresentando um produto novo, quando você vê que alguém já conhece seu produto, que já ouviu falar, já é muito bacana, já é gratificante todo o esforço que você envidou, investiu para poder chegar até ali, mas a gente vai focar muito no canal ainda Brasil. Existem diversos canais que a gente ainda não está explorando aqui no mercado brasileiro, mas sem deixar de olhar para o mercado no exterior, porque, como você disse, é uma dor mundial aí a tal da ressaca. Então a gente está muito focado nisso, portfólio de produto, ganhar mercado brasileiro, sem deixar de olhar para as oportunidades que existem aí para a gente poder dar continuidade a uma expansão internacional. Sensacional, turma, eu queria que vocês deixassem aqui, o pessoal deve estar super curioso, quero conhecer a Novo, como é que eu faço para adquirir, onde é que está vendendo, enfim, vocês comentaram que são digital, né, mas passe aqui para a gente os canais aí onde a gente pode adquirir aqui os produtos da Novo. Então vamos lá, a gente vende o produto no nosso site oficial, que é novo.com.br, novo com 2 V's, né, NOVVO.com.br. A gente é também no Marketplace, né, Mercado Livre, Amazon, os melhores marketplaces aí para a gente poder dar comodidade para as pessoas. E quem se esquecer ou quiser comprar de última hora, também tem mais de 6 mil pontos de venda em farmácias, Raia Drogasil, Panvel, São Paulo, Pacheco, Araújo, São João, Pague Menos, enfim, são mais de 6 mil opções de lojas físicas aí espalhadas pelo Brasil também. Muito bem, turma, eu queria agradecer a vocês aqui pela presença aqui no nosso Café com a DM, dar os parabéns aqui pelo perfil inovador que vocês têm, são um exemplo aqui para toda a nossa audiência. Queria ressaltar até um ponto importante que eu queria ter ressaltado lá no começo, né? Pessoal, eu sei que vocês que estão nos assistindo e ouvindo, volta e meia tem alguma ideia e é uma ideia que tem um grande potencial, que pode conquistar mercado, enfim. E eu achei interessante o primeiro passo aqui que o Felipe comentou quando ele teve essa ideia. Foi a pesquisa, né, para ver se não existia um registro de algo parecido e o registro disso aí, que é extremamente importante. Então, muita gente esquece. Os caras têm a ideia, às vezes colocam essa ideia, já bota o carro na frente dos bois e já coloca a ideia no mercado. Não registra a ideia, não patenteia nada e tal. E aí, o que acontece? Esse produto, ele é facilmente, né, de alguma forma, pode ser copiado, clonado e tudo mais, e você perde o seu diferencial competitivo. Então, eu queria ressaltar esse ponto importantíssimo, né? INPI, registrar os órgãos aí onde se faz registro internacional, patentes e tudo mais, para não perder essa ideia aí, né, para os piratas de plantão, né? Exatamente, Leandro. É importantíssimo, né? Eu acho que para a patente ela tem algumas particularidades, então assim, tudo aquilo que você está pensando em patentear nunca pode ter sido publicado em qualquer canal de comunicação, em qualquer revista, nem a possibilidade daquilo acontecer. Se foi publicado que é possível que tal coisa aconteça, você não consegue. Então, é o princípio da inovação, tem o princípio da invenção, que é você trabalhar, você enviar esforço para criar aquilo que você está tentando patentear, e tem também o princípio da comercialização, a sua ideia, né, a sua patente, ela ser possível de contribuir com a economia. Então tem esses aspectos, é sempre bom contar com um advogado de propriedade intelectual para esses momentos, e o mais importante que é
registrar sua marca, registrar os nomes nas redes sociais, para que você não tenha nenhum outro problema depois que a marca ficar conhecida, alguém venha a requerir a mudança da sua marca. Muito bem, turma, mais uma vez, muito obrigado aqui pela presença no Café com a ADM. Eu desejo muito sucesso aí para vocês. Contem com a gente aqui também no Café com a ADM. Acho que a nossa audiência aí, além de café, também gosta de consumir um drink aí de vez em quando, né? Com moderação. Então, eu queria agradecer mais uma vez aí. Obrigado mesmo aí pela presença de vocês dois aqui. Imagina, querido. A gente que agradece aí o espaço, né, poder publicar e comunicar essa história para todos os seus ouvintes e telespectadores também. Para quem está assistindo no vídeo, esse aqui é o produto, está na tela aí, depois dê uma olhada no site ou nas redes sociais através do perfil Acorde Novo com 2 Vs, né, em todos os canais. E recentemente, como a gente vai ter o lançamento de novos produtos, os canais vão passar a se chamar Novo Bem-Estar. Agradeço a oportunidade, né, de poder compartilhar um pouquinho da nossa história. Espero que a gente inspire pessoas, né, ou as pessoas enxerguem um pouquinho de como que é uma jornada de um empreendedor. Né, e obrigado para a gente poder falar um pouquinho de como a gente criou essa história até hoje. Muito bem, valeu demais, turma. E você aí do outro lado, o que você achou do nosso Café com a ADM de hoje? Turbinado de cafeína, aqui com Felipe Rebelato e Rodrigo Ridaca, da Novo Bem-Estar. Eu curti demais, tô aqui entusiasmado aqui para ver esse sucesso acontecer cada vez mais desses dois empreendedores, e tenho certeza que você que viu também curtiu, e curtiu tanto que vai não só seguir aqui os canais da Novo, como também compartilhar esse episódio com seus amigos, marcando lá @administradores, @café com ADM e Acorde Novo, né, por enquanto, é isso aí? Acorde Novo e Novo Bem-Estar. Procura lá no Instagram e nas redes sociais para você conhecer mais sobre o trabalho dessa turma aí. Fantástico, digno de aplausos aqui. Beleza, turma? Na semana que vem a gente volta com mais cafeína para vocês. Combinados, então? Então até a próxima semana em mais um episódio do Café com a ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!